Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Ao lado, clique na opção Todas para ser notificado pelo YouTube toda vez que eu colocar o próximo vídeo. Hoje falaremos um pouco mais sobre a depressão, a fim de estarmos sempre alerta com essa doença que tem tirado a vida de muitas pessoas de forma trágica. Assim estaremos prontos para ajudar a quem precisa da nossa ajuda e apoio nesse momento de dor. Seja uma bênção na vida de alguém. Salmos 73, versículo 26 diz assim: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Um programa da OMS, Organização Mundial da Saúde, para a saúde mental, revelou um mapa global indicando que a depressão é problema de saúde pública. Estima-se que em 20 anos ela será a doença mais comum no mundo todo, afetando mais pessoas que o câncer e as doenças cardíacas. Apesar de atingir pessoas de todas as idades e sexos, o número de mulheres com depressão é 50% mais elevado que o de homens. A maior prevalência nas mulheres se deve principalmente à depressão pós-parto, que afeta até uma mãe em cada 5. A depressão, segundo a OMS, é diferente das mudanças de humor mais comuns. Ela se manifesta por um sentimento de tristeza que dura ao menos 2 semanas, que impede a pessoa de levar uma vida normal. É fruto da interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Em muitas ocasiões, está relacionada com a saúde física. Uma doença cardiovascular pode, por exemplo, desencadear a depressão no enfermo. Além disso, em circunstâncias particulares, como as dificuldades econômicas, o desemprego, as catástrofes naturais, os conflitos e uma pandemia, podem aumentar o risco da pessoa sofrer com a depressão. Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam a cada ano e uma grande porcentagem delas padece de depressão profunda. Mais de 50% das pessoas que se suicidam sofriam de depressão. O Dr. Drauzio Varella diz que depressão é a tristeza quando não acaba mais. E continuou: ela é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança e culpa. Causa também distúrbios do sono e do apetite. Varella também argumenta que nem toda tristeza é depressão. Ele diz: é importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-los. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos, e desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. Para ajudar as pessoas a identificar os sintomas da depressão, Drauzio Varella oferece um algoritmo retirado da 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por se sentir deprimido e desesperançado? Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por sentir falta de interesse nas atividades? Se a resposta foi não a ambas as perguntas, é pouco provável que você tenha depressão. Mas se uma das respostas foi sim, esteja atento a outros sintomas da doença. O diagnóstico de depressão requer a presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas, que incluam obrigatoriamente espírito deprimido ou anedônia, que é a perda da capacidade de sentir prazer.
durante pelo menos 2 semanas, provocando distúrbios e prejuízos na área social, familiar, ocupacional e outros campos da atividade diária. Estar deprimido é sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias. Anedônia é o interesse ou prazer diminuído para realizar a maioria das atividades. A alteração de peso é a perda ou ganho de peso não intencional. Distúrbio de sono é a insônia ou hipersônia, que é a sonolência durante o dia, praticamente diárias. Problemas psicomotores é agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias. Falta de energia é fadiga ou perda de energia diariamente. Culpa excessiva é o sentimento permanente de culpa e inutilidade. Dificuldade de concentração é a habilidade frequentemente diminuída para se concentrar. Ideias suicidas são pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. De acordo com o número de itens respondidos afirmativamente, o estado depressivo pode ser classificado em 3 grupos. Depressão menor, de 2 a 4 sintomas, por 2 ou mais semanas, incluindo estado deprimido ou anedônia. Distimia, 3 ou 4 sintomas, incluindo estado deprimido durante 2 anos no mínimo. Depressão maior, 5 ou mais sintomas por 2 semanas ou mais, incluindo estado deprimido ou anedônia. Frequentemente, os recursos aplicados no combate à depressão são farmacológicos e psicoterápicos, associados à atividade física. Isso revela a complexidade do assunto, ou seja, ninguém jamais poderá generalizar e dizer que a depressão é um problema meramente fisiológico, de um lado ou de outro lado, apenas psicológico e emocional. Depressão não é um problema meramente fisiológico. Isso seria bioreducionismo, ou seja, reduzir o ser humano à sua atividade cerebral sem levar em conta qualquer atividade da pessoa como unidade. A verdade é que não se pode diagnosticar com confiança ou precisão um desequilíbrio químico, que são baixos níveis de serotonina em certas áreas do cérebro. Simplesmente porque não há como saber realmente que ele existe e em que grau ele existe. Mesmo que houvesse um teste preciso para isso, o que ainda não existe, o teste não diria se o desequilíbrio químico causou a depressão ou se a depressão causou o desequilíbrio químico. Ademais, quando se conclui que a depressão é um problema meramente fisiológico, todas as outras perspectivas de tratamento, psicoterápicas, por exemplo, parecerão superficiais e irrelevantes, o que sabemos não ser verdade. Depressão também não pode ser taxada como um problema espiritual do tipo pecado e pronto. Nem toda depressão é pecado. De todos os exemplos bíblicos que comprovam essa afirmação, há em especial o de Jesus, quando ele parece ter experimentado um momento de depressão aguda ao dizer: Disse-lhes então Jesus: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. A depressão não é simplesmente um problema médico, mental ou espiritual. A depressão é um problema de ser humano. A vida com seus problemas faz com que a mente e a alma afetem o corpo e vice-versa. E muitas vezes não há como distinguir por onde tudo começou. A Bíblia, no entanto, parece indicar de onde pode brotar as complicações e a cura para a depressão do coração. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Pela compreensão correta de como o coração humano responde ou deve responder aos problemas da vida, sejam eles físicos, emocionais, financeiros ou sociais. Asaf parece ter compreendido que a raiz da depressão não é tão óbvia assim para a maioria. Observe e leia comigo o texto de Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf admite o componente físico, o que hoje chamaríamos de fisiológico ou químico, que pode estar envolvido numa depressão, pois ele diz:
o meu corpo poderá fraquejar. Como vimos, realmente há alteração de peso, distúrbio de sono, problemas psicomotores, falta de energia, fadiga, dificuldade de concentração e outros. Além do comportamento físico, Asaf reconhece o componente emocional ou espiritual da depressão ao dizer: o meu coração poderá fraquejar. De fato, há esgotamento, tristeza, culpa, desencorajamento, angústia, estresse, ideias suicidas. Tanto o componente físico como emocional ou espiritual são agravados e tendem a evoluir até o limite. O verbo usado por Asaf para fraquejar vem da palavra hebraica kala, que significa literalmente chegar ao fim, esgotar, acabar. Portanto, quando Asaf diz: o meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, ele está dizendo que física e espiritualmente, ou emocionalmente, ou mentalmente, ele pode chegar ao fim de suas forças para lutar, e muitas vezes ele chegou, mas a saída desse buraco negro sempre esteve na fé e na esperança em Deus. Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf está ensinando que a raiz da depressão pode estar em não se contra-atacar aos estímulos do corpo ou das circunstâncias, com fé e esperança na graça de Deus. Quando o corpo adoece e o coração entra em coma, a fé e a esperança na graça de Deus, promovidas pela palavra na força do Espírito, deverão entrar em cena, pois são a única cura definitiva. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que palavra bondosa é essa que anima o homem? É a palavra de Deus. Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Salmo 19, 7. Portanto, a raiz de toda depressão, longe de ser o corpo ou a circunstância, pode estar em não se contra-atacar aos estímulos do corpo ou das circunstâncias, com fé e esperança na graça de Deus. A depressão é um problema de ser humano, independentemente de seus causadores serem o corpo ou as circunstâncias. E a única forma eficaz de combatê-la é arrancando sua raiz, ou seja, jamais deixar de contra-atacar com fé e esperança na graça de Deus. Jesus disse assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. 8 estratégias práticas para se combater a depressão foram apresentadas pelo Dr. Sam William em um artigo escrito. Primeiro, descreva a sua experiência enxergando forma e intensidade. Segundo, identifique as causas ouvindo o que a depressão está dizendo. Terceiro, leia e observa as escrituras em busca de fé e esperança. Quarto, haja segundo a verdade, dando pequenos passos de fé. Quinto, reavalie o seu estilo de vida, sono, trabalho, atividade física, alimentação. Sexto, os seus conflitos. E sétimo, não permaneça inerte. Sai de si mesmo e se envolva na vida de outros. Oitavo, consulte um médico. Além dessas estratégias práticas, permitam-me apresentar a forma como Jesus combateu seu aparente estado depressivo. Que o estado de Jesus era de um tipo agudo de depressão, não há dúvida. Veja em Mateus 26, 38. Disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Por que Jesus estaria nesse estado? Se ele pudesse falar sobre esse seu sofrimento, se pudéssemos ouvir a depressão de Jesus, buscando identificar a causa, o que perceberíamos? Graças a Deus que João nos deixou algo registrado e que pode nos ajudar a entender. João 12, 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora.
John Piper sugere que Jesus, apesar de nunca ter pecado, estaria sofrendo rajadas constantes de ataques do diabo, colocando em dúvida a obra que ele, Jesus, realizaria na cruz. Valerá mesmo a pena? Devo realmente ir até o fim? Não será tudo em vão? Não, nada disso. Foi para isso que vim. Essa batalha constante na mente de Jesus o teria levado a uma tristeza mortal. Além, é claro, do peso da responsabilidade daquela missão e dos pecados da humanidade sobre os seus ombros. O mesmo Jesus que disse: "A minha alma está profundamente triste", também disse noutra ocasião o seguinte aos seus discípulos: "Não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim." João 14:1. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Como é que ele diz para os discípulos não se perturbarem, não se entristecerem, enquanto ele mesmo estava profundamente triste, perturbado? Seria contradição? Não, de forma alguma. Aos discípulos, Jesus estava ensinando que tão logo a bomba do desencorajamento e da tristeza, que podem levar à depressão, tocar o solo do coração, eles deveriam imediatamente contra-atacar com fé e esperança na graça de Deus. Não se perturbe ou não se deixe perturbar. Mas como? Isso ele mostra na forma como ele mesmo contra-atacou suas dúvidas, seus medos e seus temores no Getsêmani. Ao nos debruçarmos sobre o método que Jesus usou para contra-atacar seu problema, peço que você fixe sua mente e coração naquilo que mais rouba a sua paz, levando você ao pântano da tristeza. Há 6 atitudes em Jesus que precisam ser consideradas. Jesus escolheu alguns amigos íntimos para estar com ele. Mateus 26, 36 ao 37. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus não se isolou, mas também não se expôs para todo mundo. Ele chamou para perto de si aqueles mais íntimos, em quem confiava. Jesus abriu seu coração a eles. Mateus 26, 37 ao 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Jesus não se constrangeu ao desnudar seu coração deprimido, mesmo que isso lhes pusesse e chocasse os discípulos. Jesus pediu a ajuda deles. "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Jesus admitiu precisar de companhia para se sustentar e lutar. Jesus derramou seu coração diante de Deus. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Jesus orou a Deus, expressando seus desejos e afirmando sua disposição para confiar e fazer cumprir na sua vida a vontade do Pai. Jesus amou seus discípulos na fraqueza deles. Mateus 26, 40 ao 45. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou ele a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade." Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês ainda dormem e descansam?" Jesus amou seus discípulos na fraqueza deles. Ele não desistiu de lutar apesar do fracasso dos amigos íntimos. Jesus agiu com fé e esperança e amor.
Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Mateus 26, 45 ao 46. Jesus secou suas lágrimas e seguiu a vida com fé e esperança, apesar das dificuldades, apesar de Judas. Aliás, ele amou Judas. Nada nas circunstâncias havia mudado. O que havia mudado é que agora Jesus estava com fé, esperança e amor renovados. Isso fez a diferença na hora da profunda tristeza. Pois bem, quando o corpo e as circunstâncias lhes pressionarem, quando a bomba da tristeza, da dor, da angústia e da desesperança cair no chão do seu coração, contra-ataque com fé, esperança e amor. Há um plano usado pelo próprio Senhor, que se soubermos seguir, seremos fortalecidos nesse combate contra a depressão. Encontre os amigos confiáveis. Abra seu coração a eles. Peça ajuda deles. Gente que sabe ouvir sua dor, enxergando forma e intensidade. Que te ajude a identificar causas, ouvindo o que a depressão está dizendo. Que te leve a ler e absorver a Bíblia em busca de fé e esperança. Reavalie com você o seu estilo de vida. Ajude a resolver os seus conflitos que possam haver. Se for o caso, que te ajude a encontrar um médico e acompanhe você. Derrame-se diante de Deus, não se desiluda, nem deixe de amar as pessoas. Haja com fé, esperança e amor, saia de si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15 e 18, diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações humildes, clamando por Tua graça, Tua misericórdia e Tua compaixão sobre todos aqueles que enfrentam a depressão. Que a Tua presença possa trazer alívio às mentes e aos corações aflitos, trazendo luz onde há sombra e esperança onde há desânimo. Pedimos também, Pai, que Tu capacites aqueles que estão ao redor, que possam oferecer apoio, compreensão e amor genuíno, refletindo o Teu carinho e o Teu cuidado. Acima de tudo, Senhor, nós reconhecemos que em Jesus Cristo encontramos a verdadeira cura para a alma. Que Ele seja o nosso refúgio, que Tu sejas a nossa fortaleza e o nosso guia, conduzindo cada um pelo caminho da esperança e da restauração. Em nome de Jesus, que através do Teu Espírito, cada coração seja tocado, renovado e fortalecido, e que todos nós possamos caminhar em direção à Tua luz, com fé e com coragem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, por essa oração, compartilhe com quem está precisando nesse momento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja. E lembre-se, você não está sozinho. Jesus te ama.